Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Lucas. Vamos iniciar nossa oitava e última aula da disciplina de Topografia Aplicada do curso de Mestre de Obras. Nessa aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos. Vamos falar sobre cotas e altitudes, falaremos também sobre erro de nível aparente, diferença de nível verdadeira, como medir cotas e altitudes e apresentaremos, por fim, os métodos de nivelamento. Então, a projeção horizontal que nós estudamos nas aulas anteriores de um terreno e o conhecimento dessa área, ela é obtida por levantamento planimétrico, como vimos. Porém, isso não é o único objetivo do levantamento topográfico. É fundamental o estudo do relevo, ou seja, é imprescindível se utilizar dos elementos da altimetria para completar os dados da planimetria com outros tantos que mostrem e identifiquem as formas e os acidentes do relevo. Então, para estudar a planimetria, nós precisamos compreender o que é cota e altitude e como nós utilizamos elas na altimetria. Então, cota corresponde a um nível aparente, ou seja, a cota é uma altura determinada em relação a um plano de referência, como nós podemos ver na imagem. Então, eu adotei aqui um plano de referência e a partir desse plano de referência eu determino as altitudes H1, H2 e H3, as quais nós chamamos de cota. Por outro lado, altitude corresponde a um nível verdadeiro. O plano de referência que eu adotei para a cota pode ser em qualquer altitude, posso adotar qualquer altitude. No entanto, quando essa altitude leva em consideração o nível médio dos mares, eu então estou trabalhando com a altitude ou altura absoluta, que corresponde a um nível verdadeiro. Então, qual seria basicamente a diferença entre cota e altitude? Cota, eu estabeleço um nível qualquer de referência para o meu terreno. Ou seja, a cota do ponto A seria essa distância em relação a esse nível de referência. Porém, se eu quiser saber qual é a altitude do ponto A, então eu vou calcular a altura do ponto A em relação ao nível do mar. Então, essa é basicamente a diferença entre cota e altitude. Quando nós estamos trabalhando com altimetria, pode ocorrer o erro de nível aparente. Na realidade, sempre ocorre o erro de nível aparente, seja em maior ou em menor grau. Então, ocorre quando se substitui a superfície de nível verdadeira pela superfície de nível aparente. O que seria isso? Quando nós queremos saber qual é a altitude do ponto B ou a cota do ponto B em relação ao ponto A, nós estacionamos o nosso equipamento topográfico no ponto A e miramos para o ponto B. No entanto, pode ocorrer a influência da curvatura da Terra nessa medida. Então, nós chamamos isso de erro de nível aparente. E esse erro também pode ser chamado de erro de esfericidade e ele é influenciado por dois elementos, que é a curvatura da Terra, como nós acabamos de falar, e a refração atmosférica, que nós vamos ver cada um desses elementos. Então, como é que a curvatura da Terra influencia? Então, imagine que eu quero saber qual a diferença de cota entre o ponto A e o ponto B, e perceba que o arco AB seria a minha superfície de nível verdadeira. Então, se eu calcular a diferença de altitude entre A e B, ou a distância entre A e B, então eu estou determinando distâncias e cotas verdadeiras. No entanto, quando eu miro o meu equipamento que está estacionado no ponto A para o ponto B, em vez de enxergar o ponto B, eu vou acabar enxergando o ponto C por conta do erro proveniente da curvatura da Terra. Então, lembrando que a Terra, quando nós utilizamos o equipamento topográfico vai visualizar um plano horizontal, que seria o plano AH. Então, o ponto B que eu iria determinar acaba se tornando o ponto C e acaba surgindo, então, um erro, tanto planimétrico quanto altimétrico.
Então, o arco AB não pode ser determinado por aparelho de topografia. Na realidade, o aparelho de topografia vai enxergar o ponto C, por conta da influência da curvatura da Terra. Como é que nós corrigimos isso? Nós corrigimos determinando o erro de curvatura, que pode ser calculado aplicando a seguinte equação. O erro de curvatura é igual à distância entre A e B dividido pelo raio de curvatura da Terra elevado ao quadrado. Então, o próximo erro que pode também acontecer é o erro da refração atmosférica. E esse erro é dependente da temperatura e da umidade presente no ar. Então, para condições normais, o erro de refração ele é 0,13 vezes o erro de curvatura que nós acabamos de falar no slide anterior. Então, a correção a ser feita na determinação da altura do ponto B, visto de A, será o erro de correção, ou a correção vai ser igual ao erro de curvatura menos o erro de refração. Então, dessa forma, o erro, de uma maneira geral, é igual, como está representado nessa equação, 0,435 vezes a distância entre o ponto A e B elevado ao quadrado dividido pelo raio de curvatura da Terra. Se a gente conhece o erro, agora nós podemos determinar a diferença de nível verdadeira. Então, nós vimos que essa diferença de nível ela pode ser alterada por conta da curvatura da Terra e também da refração atmosférica. Porém, em visadas inferiores a 120 metros, nós desconsideramos, porque o erro é menor ou igual a 1 milímetro. No entanto, para visadas acima de 120 metros, deve-se calcular o erro de nível aparente, para então calcularmos a diferença de nível verdadeiro, que pode ser obtida pela seguinte equação. A diferença de nível verdadeira é igual à diferença de nível aparente mais o erro. E nós já vimos como se calcula, onde nós podemos ver nesse exemplo uma aplicação desses conceitos. Então, considerando a leitura da cota na estação A, ou seja, no ponto A, a cota é 2,845 metros. E na estação B, a cota medida foi 0,575 metros. E sabendo que a distância entre os dois pontos foi de 300 metros, qual seria a diferença de nível verdadeira entre A e B? Então, é simples. O erro, que é o primeiro passo a ser calculado, ele é igual a 0,435 vezes a distância elevado ao quadrado dividido pelo raio de curvatura da Terra. Então, dessa forma, nós sabemos que o erro vai ser igual a 0,435 vezes 300, que é a distância entre os dois pontos, dividido pelo raio de curvatura da Terra, que em geral consideramos como sendo 6.370.000. E dessa forma, o erro proveniente tanto da curvatura quanto da refração atmosférica é 0,06 metros, ou seja, 6 milímetros. Então, a diferença de nível ela vai ser igual a diferença de nível aparente vai ser igual à diferença entre as cotas do ponto A e B, que é 2,845 menos 0,575, que dá 2,270 metros. E dessa forma nós temos que a diferença de nível verdadeira entre A e B vai ser a diferença de nível aparente mais o erro, que é 2,270 mais 0,006, que dá 2,276 metros. Então, essa seria a diferença de nível verdadeira. Então, como é que nós medimos cotas e altitude, já que nós, em geral, estamos longe do mar? Então, as cotas, como são alturas relativas a um determinado ponto que nós adotamos como referência, então, como eu já falei, então nós temos um nível de referência e a partir desse nível nós determinamos a altitude dos pontos que nós chamamos de cotas. Porém, para nós fazermos a utilização da cota, em algumas situações fica complicado, porque nós não conseguimos comparar plantas topográficas diferentes, obtidas por diferentes pessoas em diferentes localidades, já que as cotas elas são determinadas a partir de um plano de referência arbitrário, que cada um pode adotar um específico para o seu caso. Então, nós temos que converter essas cotas para uma altitude.
Então, nós vamos determinar a altitude de um ponto específico. Não precisamos sair medindo a altitude de todos os pontos que nós aferimos as cotas. Não. Aferimos a altitude de um ponto específico, relacionamos eles ao plano de referência e dessa forma conseguimos obter a altitude dos demais pontos. Então, imagine que o meu ponto inicial aqui, a altitude é 768 metros. Então, a altitude no meu segundo ponto vai ser os 768 mais a cota do ponto 2. E assim sucessivamente. Então, dessa forma fica mais fácil trabalhar. Então, como as cotas são relativas, sempre temos uma referência arbitrária adotada. E elas são determinadas medindo diferenças entre cotas dos pontos estabelecidos, como nós já vimos. Então, eu tenho uma cota de 1.1, a cota de 1.2, a diferença de cota entre elas é justamente a diferença de nível estabelecida. Os aparelhos utilizados para medir cotas, por exemplo, é o nível e a mira. Então, nós estacionamos o nível em um determinado ponto, aferimos qual é a cota do ponto A, a cota do ponto B, apontando o nível para a mira, e dessa forma nós conseguimos determinar qual é a diferença de cota entre pontos específicos. O nivelamento topográfico é uma operação que consiste na determinação da diferença de nível entre dois pontos. Nós já vimos como determinar ou o que seria determinar a diferença de cota ou diferença de altitude. Agora nós vamos ver os procedimentos para determinar essas diferenças. Então, as diferenças elas podem ser determinadas diretamente ou indiretamente. Diretamente, quando aplicado, quando utilizado um equipamento manual, e indiretamente quando nós aplicamos equações matemáticas, resoluções trigonométricas na realidade, para determinar essas diferenças de nível. Então, quais são os tipos de nivelamento? Já vimos para que aqui ele serve. Então, vamos ver agora quais são os tipos de nivelamento utilizados. Nós temos 4. O geométrico, trigonométrico, o barométrico e o estadimétrico. Então, vamos ver cada um deles. Lembrando que o estadimétrico, a diferença dele em relação ao geométrico é que as medidas são determinadas de forma indireta. Basicamente isso. O primeiro método é o geométrico. Então, no nivelamento geométrico, as diferenças de nível são determinadas com instrumentos que fornecem retas paralelas ao plano horizontal. Então, nós temos aqui um plano horizontal ao terreno. Temos aqui um plano paralelo a ele, que é justamente o plano no qual é determinada a diferença de cota. Então, eu coloco a mira nos pontos topográficos que eu quero determinar as cotas. E dessa forma, quando eu aponto o meu nível para a mira, eu consigo determinar qual é a altitude, a cota daquele ponto. E assim eu faço para todos os meus pontos e consigo determinar a diferença de nível deles. Então, a interseção da mira com os pontos topográficos permite determinar as alturas de leituras nos pontos. E dessa forma eu consigo determinar as diferenças de nível que eu procuro. Então, imagine que dn seja a diferença de nível e eu quero determinar a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Para isso, eu preciso determinar qual foi a leitura do ponto A, 2,80 metros, e a leitura do ponto B, 1,70 metros. Então, a diferença de nível entre A e B é 2,80 menos 1,70, ou seja, 1,10 metro. Seria a diferença de nível entre o ponto A e B. O nivelamento trigonométrico vai utilizar como base a tangente do ângulo de inclinação do terreno. Então, imagine que o meu ponto A está na parte inferior do terreno e meu ponto B na parte superior do terreno. Então, vai haver uma distância direta entre o ponto A e o ponto B. E nós vemos que existe um ângulo de inclinação desse alinhamento traçado entre o ponto A e B.
nós temos também uma distância horizontal de A para B e uma distância vertical de A para B, o que seria a diferença de nível de A para B. Então, o ângulo de inclinação vai representar a diferença de nível metro a metro na distância da distância horizontal. Aplicando a trigonometria, lógico que o nivelamento é trigonométrico, tem que se utilizar a trigonometria. Então, nós vemos que a tangente do ângulo é igual a distância, a diferença de nível, que seria o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é a distância horizontal. Dessa forma, a gente consegue ter uma relação entre a distância horizontal e a diferença de nível entre dois pontos. Vamos ver esse exemplo, onde nós supomos que a distância horizontal entre A e B foi de 50 metros. Então, quanto seria a diferença de nível entre A e B? Que, na realidade, a diferença de nível entre A e B é a distância de B' a B. Então, vamos lá. Sabemos que a tangente do ângulo alfa é igual a BB' dividido por a distância horizontal de A para B, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a diferença de nível é igual a tangente de 15 graus vezes a distância horizontal de A para B. Como nós sabemos que a tangente de 15 graus é 0,27 e que a distância de A para B foi dada na questão, que é 50 metros, fazendo o produto dos dois, nós temos que a distância de B' para B, que é justamente a diferença de nível, vai ser 13,5 metros. Como nós falamos, nós podemos determinar a cota de um determinado ponto sabendo qual é a superfície de nível de comparação adotada. Sabendo que o plano adotado, o plano horizontal adotado, ele possui uma diferença de nível de 50 metros, ou seja, a cota do ponto A é 50 metros, então eu consigo determinar a cota de B e a cota de C. Ou seja, a cota de A é 50 metros, a cota de B vai ser a diferença de A para B mais 50, e a cota de C vai ser a diferença de A para C mais 50. E dessa forma eu obtenho 63,5 metros e 58,1 metros para B e para C, respectivamente. O último método de levantamento, de nivelamento que nós vamos ver é o nivelamento barométrico, que é aquele em que a diferença de nível é determinada observando diferenças de pressão existentes, sabendo que a atmosfera exerce uma pressão sobre um ponto e quanto maior a altitude, menor será essa pressão atmosférica. E a recíproca também é verdadeira, ou seja, quanto menor a altitude, maior será a pressão atmosférica. Então, por essa diferença de pressão atmosférica, nós conseguimos determinar o nivelamento ou a cota, a altitude de um determinado ponto. Então, é menos preciso que o nivelamento geométrico, e essa precisão baixa é devido justamente à temperatura que varia, a umidade que varia, a densidade do ar que varia de local para local. Então, isso acaba fazendo com que esse método seja um pouco impreciso. Então, o nivelamento barométrico ele é realizado com a utilização de barômetros de Kuba, que funcionam utilizando os princípios da hidrodinâmica, como nós vemos lá na física. Então, esses barômetros vão indicar pressões atmosféricas. Então, dependendo da altitude, vai ter uma pressão diferenciada. E quando nós subimos um monte, por exemplo, nós vemos que a coluna de mercúrio ela começa a descer gradualmente no tubo barométrico. Por quê? Porque a pressão ela vai diminuindo. E para nós calcularmos a diferença de nível utilizando o nivelamento barométrico, a equação é bem simples, ou seja, a diferença de nível vai ser 10,518 vezes a diferença de pressão. Ou seja, se eu tenho uma pressão de um ponto A, tenho uma pressão de um ponto B, calcular a diferença de pressão entre esses dois pontos, eu consigo facilmente determinar a diferença de nível. Então, pessoal, essas são as referências bibliográficas adotadas para a elaboração dessa aula e até um próximo momento.